povo de Deus. A igreja é o templo espiritual do Espírito Santo, somos nós. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo diz assim: o Senhor diz, eu não habito em templo feito por mãos de homem. É verdade. Mas Jesus diz assim: olha, se alguém crer na minha palavra e aceitar a minha palavra e receber a minha palavra, eu e o Pai virei para ele e farei nele morada. Oh, glória! Aleluia. Através de como é que Deus faz morada em nós quando nós cremos? Através do Espírito Santo que é dado para nós. É verdade, meu Deus. O Espírito Santo representa o Filho e o Pai em nossa vida. Aleluia. Porque ele disse: eu vou para o meu Pai, vou voltar. Acabou a missão na terra, acabou, vou voltar para o Pai. Mas eu enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, glória! O Espírito Santo veio lá em Jerusalém depois da morte de Jesus. E entrou ali e se fez presente no meio do povo que oravam ali e encheu eles do Espírito. Aleluia. E ele continuou por todo esse tempo até nós hoje. Ele continua na terra trabalhando e habitando no coração de todo aquele que crê em Cristo, recebe a palavra dele e é transformado por ele para se separar do mundo. Aleluia. Aleluia. Ele continua na terra. Jesus foi. Ele disse: eu já vou voltar, acabou a minha missão, volto para o Pai. Aleluia. Mas o outro Consolador virá. O Espírito é o último trabalhador da terra no meio da igreja. Estarei convosco até a consumação do século. O Espírito Santo de Deus, desde Pentecoste, ele vem guiando a igreja. Ele atravessou muitas lutas e batalhas junto com a igreja de lá até aqui, passando por perseguições, passando por morte. Hitler, que matou milhares de pessoas por acreditar em Deus, perseguiu a igreja e outros ditadores que até hoje muitos países perseguem a igreja. Lá na China, irmão, o maior, ou na Coreia do Norte, principalmente na Coreia do Norte, lá a maior controvérsia contra o governo é encontrar uma Bíblia dentro de casa. Agora, nos dias que nós estamos. Aquele homem de lá, ele desconfiar que alguém tem uma Bíblia, ele manda invadir a casa, busca e apreensão. Porque eles invadiram a casa e encontraram uma Bíblia escondida debaixo do berço de uma criança. E lá ele manda levar todo mundo preso. A criança de 5 anos, 3 anos, 4 anos, todo mundo da família naquela casa é levado preso e às vezes mortos. Muitos vão para o trabalho forçado até morrer. Continua na luta. Mas aqui, lá na Coreia do Norte, o Espírito Santo está lá consolando aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão morrendo por amor de Jesus. Lá na China, quando a igreja é perseguida, irmão, e é obrigatório todo mundo lá ter na parede o homem lá que manda lá, viu, irmão? Quem não tiver, não pode nem viver naquele lugar. Viu? Se houver um fogo na casa, é obrigação tirar primeiro o retrato daquelas pessoas para salvar. Pode morrer até a família, mas aquele retrato não pode ser queimado. Porque eles se acham Deus. Mas lá nunca deixou de ter pessoas que aceitaram Jesus escondido, sofrendo. Muitos já morreram. O Espírito de Deus está atravessando com eles lá também. Não abandonou aqueles que aceitaram a Cristo, embora não desse a sua vida por amor ao Evangelho. Estou esperando a salvação, porque creram que a única pedra é Jesus, a pedra angular. Oh, glória! Aleluia! E aqui ele diz assim: despojai-vos, portanto, de toda maldade, né, irmão? Tem gente mal, tem inveja, tem perseguição. Despojai-vos de toda maldade, porque o coração do homem é mau. Mas se nós se entregar a Deus e aprender com Ele, nós aprendemos a fazer aquilo que é bom. Não pelo homem, o homem não consegue fazer nada bom, mas o Espírito de Deus no homem faz com que ele faça o que é bom. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E toda maldade, dolo, perseguição, né, irmão? Luta interna e externa, da hipocrisia, da inveja e de toda sorte de maledicência.
é uma coisa que a Bíblia bate desde o Antigo Testamento. Eu sou maldizer, irmão. Maledicência vem maldizendo. Tem pessoas que se maldizem, irmão, por profissão. A língua, tudo se maldiz. Se maldiz aquele pano ali porque está torto. Se maldiz porque alguém pisou e deixou o sujinho na casa dela. Se maldiz porque o marido saiu e esqueceu a roupa do banheiro. Se maldiz porque a cozinha o prato está sujo. Se maldiz de tudo, irmão. É a maledicência. Essa maledicência é murmuração. Murmura contra todo mundo. Murmura contra o vizinho. Murmura contra a vizinha. Murmura contra um, contra outro. E Pedro está dizendo, se vocês querem ter o Espírito de Deus diante da vida de vocês, aprendam a se livrar da maldicência. Aleluia. A maldicência foi que matou aquele povo lá do Egito. Quando saíram do Egito, que estavam lá, irmão, e passaram no deserto as provas para receber a terra prometida, e aquele povo murmurado por causa de comida, viu? Por causa da comida. Todo dia essa mesma comida, todo dia se maná, mas o maná fazia pão, o maná fazia bolo, e o maná não era comida terrestre. Dizem alguns historiadores que o maná era a comida dos anjos. Receberam uma comida especial, mas se lembraram do Egito. Tem gente que Deus está levando para frente e ele está olhando para trás. Deus está levando ele para frente e ele está olhando para trás. Tem gente que é como caranguejo, irmão. Você peleja, você lava, você banha, mas quando termina ele volta para a lama. Tem gente, irmão, que é como porco. Alguém lava, banha e peleja com ele, mas ele volta, não tem jeito, é porco. Volta para a lama de novo. Aleluia, tem gente que é assim. Tem gente que Deus está mandando para frente e ele está olhando para trás. Está mandando ele para lá e está olhando para onde ele saiu. Ô saudade de onde eu vim. Ô saudade de onde eu saí. Nada melhor. A Bíblia diz que nunca ninguém com sabedoria fala que o tempo melhor, passado é melhor do que agora. Está lá, Provérbios. Aleluia. Falta de sabedoria. Você tem que olhar para frente, não é para trás. Né, irmão? Não pode olhar para trás. A mulher de Ló, Deus disse, o anjo disse, vai. Segue o teu caminho e não olha para trás. Vai embora. Aleluia. Saiu ele, as duas filhas e a mulher. E a mulher, irmão, quando chegou na altura, disse, mas que conforto eu estava na minha casa. Tinha tudo e agora só roupa do corpo. De madrugada, saindo. Mas ela passava a mão na cabeça. Não se contentou enquanto não olhou para trás. Ló, a pessoa se Ló se vira e olha para ela. Tinha perdido a bênção. Se as filhas se viram, mas Ló pegou na mão dela. Não, meu filho, deixa ela, ficou para trás, deixa. Não viu nem o que aconteceu com ela. Foi embora, Ló viu ela nem sabe que ele não podia olhar. Ele foi embora. Na hora que ele saiu, o anjo disse, salva a vida de vocês, ninguém olha para trás. E Ló disse logo, olha, se acontecer alguma coisa, que ficou, que fique. Ninguém olha para trás. Aleluia. É tanto que depois acharam. A Bíblia, quando conta a história, diz assim, quando foi escrita muitos anos depois, e até hoje está lá o estado de sal. O céu é tão pedrado que nem a chuva, nem o sol, nem o vento do deserto conseguiu desmanchar aquele estado. Ela ficou como memorial maligno daquele que olha para trás. Aleluia. Glória a Deus. Daquele que olha para trás. Deus dá um passo para frente e ele olha para trás. E põe para frente e ele olha para trás. Aleluia. Glória a Deus. Desejar, olha o que nós devemos desejar. Desejar e ardentemente, versículo 2. Ardentemente, ardente no coração. Como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vós seja dado crescimento para cima. Aleluia. Você tem que crescer para cima. Não é para baixo, nem de lado, nem para trás. Olhar para cima. Aleluia. Não tem um que diz assim, levantai os vossos olhos para cima, né? Levantai para cima, olhar para cima. Você tem que estar olhando para o lado e olhar para cima. Por que olhar para cima? Porque é a ordem de Deus. Qual foi a última palavra quando Jesus subiu no céu, dada à igreja? Qual foi a última palavra? Aleluia. Glória a Deus. É, irmão? Lembra da última palavra que foi dada? A Bíblia diz que estava todo mundo reunido ali, os discípulos ao redor de Jesus.
E de repente Jesus é tomado da terra e começa a subir. Os pés saíram da terra e foi subindo. E quando ele subia, os discípulos levantando os olhos para cima. Até que ele sumiu nas nuvens. Desapareceu. Uma coisa, né, prodígio maravilhoso, irmão. E aí eles olharam para um lado e o outro, tinha 2 anjos do lado deles. Quando ele baixaram a vista, o que vocês estão olhando para cima hoje? Perguntou. Por que vocês estão olhando para cima? Aleluia. Esse Jesus que vocês viram subir, vai descer do mesmo jeito que subiu. E vai voltar um dia. Aleluia! Glória! Agora eu pergunto para você, o anjo estava reprovando porque estava olhando para cima? Não. O anjo estava dizendo que eles continuassem a olhar para cima todos os dias, porque ele ia voltar de lá. Ele estava lá em cima, esperando o dia de voltar. E até hoje eles têm que olhar para cima. Viu, irmão? Quando aquele homem, aquele rapaz, saiu da casa dele, o filho pródigo, né, irmão? Esse filho pródigo é uma coisa muito profunda, essa mensagem, viu? Do filho pródigo que Jesus contou. O filho pródigo saiu da casa dele e foi embora. E a Bíblia diz que o pai ficava onde a tardezinha sentado na área da casa, lá no parapeito, como diz no interior, né, irmão? Olhando para a estrada por onde ele tinha saído. E eu creio que ele pensava, eu acho que ele vai voltar, ele tem que voltar por ela. Só tem essa estrada, um dia ele vai voltar por ela. E ele ficava olhando para a estrada. Aleluia. E se Jesus subir para cima, porque ele vai voltar de cima, então nós temos que olhar para a estrada que vai para cima, porque é de lá que ele vem. Aleluia. O pai olhava para a estrada porque ele foi por lá. Se ele foi por lá, ele volta por lá. E se ele foi para cima, é de cima que ele vem. Glória a Deus.